com tornados e altas temperaturas. Quarta-feira, 3 de junho. Começa agora o Telejornal. Os restos mortais de Dom Zacarias Camoenho, arcebispo emérito do Lubango, foram recebidos hoje, na cidade de Lubango, por membros da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, entidades governamentais, sacerdotes, familiares e milhares de fiéis católicos. A cerimónia marcada por momentos de profunda emoção e homenagens antecede o funeral do prelado agendado para amanhã na comuna da Huila, no município do Lubango. Caiu o empondeiro da fé. O homem que durante décadas ajudou a iluminar consciências, promoveu a reconciliação nacional e transmitiu os valores do Evangelho às gerações de angolanos. Dom Zacarias Camoenho deixou o mundo dos vivos, mas o seu legado continua presente na memória do povo que hoje chora a sua partida. A urna contendo os seus restos mortais chegou ao Lubango, transportado por via aérea. A chegada, o ambiente era de profunda emoção. Fiéis, familiares, amigos, sacerdotes, bispos e representantes do Estado, pela vida de um homem que dedicou a sua existência ao serviço de Deus e da nação. Estamos nesse ambiente de luto, de dor, mas também de esperança e de gratidão. Tanto Dom Zacarias fez o seu percurso, teve a graça de viver 91 anos, o que não é para todos. Tanto 91 anos marcados por uma entrega, uma intensidade pastoral e missionária e também uma intervenção social bastante significativa. Para a Igreja Católica, a morte de Dom Zacarias representa a perda de uma das maiores referências espirituais. Temos de agradecer pelo grande homem que foi Dom Zacarias, pelo trabalho desinteressado e muito profundo que fez pela Igreja e pela sociedade angolana. Vale notar que ele foi o Prêmio Sakharov em 2021. O seu grande empenho ecumênico. E pronto, estamos aqui para honrarmos alguém que nos deixa uma lembrança muito grata e também um testemunho muito profundo da sua entrega e da sua missão. Em nome do Governo Provincial da Huila, foi reconhecido o papel determinante desempenhado por Dom Zacarias Camoenho. A figura de Dom Zacarias Camoenho é uma figura incontornável, não só na Igreja Católica, mas também na nossa sociedade angolana. Por isso estaremos sempre unidos em volta do programa da Igreja e para confortarmos os corações dos fiéis. Após a recepção oficial, seguiu-se ao cortejo fúnebre. Dom Zacarias Camoenho será sepultado amanhã na comuna da Huila, município do Lubango, onde familiares, amigos, fiéis irão prestar a derradeira homenagem. E é para o Lubango onde seguimos agora. Lia Mendes, muito boa noite. Estás na Sé Catedral da cidade do Lubango, momento de consternação. Diga-nos como é que está a ser transmitido este sentimento para as pessoas aí na Huila e também para aquelas que acompanham um pouco por todo o mundo. Boa noite, Ernesto Bartolomeu. Boa noite aos telespectadores. Exatamente, o corpo do arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camoenho, já se encontra nesta cidade, onde o arcebispo Dom Zacarias Camoenho exerceu grande parte da sua vida episcopal, mais de 30 anos. Chegou à cidade do Lubango por volta das 17 horas. Nesta altura, encontramos-nos no interior da igreja da Sé Catedral, onde está a acontecer neste exato momento. Começou há instantes, há poucos minutos,
a primeira missa das 6 programadas exatamente para estas exéquias fúnebres. Vamos ao encontro do padre coordenador do clero a nível da cidade do Lubango e porta-voz das exéquias fúnebres, o padre Domingos Soquia. Senhor padre, boa noite. O corpo de Dom Zacarias Camoenho já está no Lubango num momento de bastante comoção para fiéis e não só. Muito boa noite a todos os telespectadores. O corpo já está aqui na catedral, onde ele tomou posse como arcebispo quando chegou. E então estamos a celebrar a primeira missa das 6 previstas, e esta está a ser presidida por Sua Excelência Senhor Dom Dionísio Chilenapo, Bispo do Namibe, para podermos dizer obrigado, Senhor, por este grande homem e por tudo quanto fez. Então a prenda que podemos fazer para o Senhor Arcebispo Dom Zacarias Camoenho, decano da Ciaste, é rezar por ele, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa perdoar os pecados que, por debilidade humana, tiver cometido, e que aquele perdão que ele pregou aos irmãos também o encontre nas mãos de Deus e receba a recompensa que ele mesmo esperou, combatendo o bom combate da fé. Amanhã será um dia de grande emoção, já que está previsto, portanto, o sepultamento de Dom Zacarias Camoenho na comuna da Huila. Sim, amanhã, depois da missa que será celebrada às 9 em ponto, no estádio Nossa Senhora do Monte, às 9 horas naturalmente, seguiremos em procissão para a missão da Huila, onde se encontra o cemitério dos missionários do Espírito Santo, que por sua livre vontade decidiu que fosse enterrado entre os sacerdotes que são os caboqueiros da evangelização aqui na região sul. Para este evento são esperadas muitas figuras, não só fiéis, como também políticos e sociedade civil. Muitos fiéis, todo o pessoal da sociedade civil, entidades eclesiásticas, governamentais, partidos políticos, fiéis em geral, religiosos e religiosas, aqueles que foram tocados por Sua Excelência, Senhor Dom Zacarias Camoenho, nesse seu ministério de 31 anos aqui nesta diocese, 20 anos na diocese do Sumbe e 1 ano em Luanda como bispo auxiliar. Todos vieram para dizer obrigado, Senhor Arcebispo, e que descanse em paz entre os resplendores da luz perpétua. Muito obrigada, o padre Domingos Soquia, exatamente o porta-voz das exéquias fúnebres de Dom Zacarias Camoenho, que está a acontecer exatamente aqui na cidade do Lubango, a primeira missa. A Televisão Pública de Angola tem aqui uma equipa destacada e vai continuar então a seguir este momento de muita comoção, este momento em que fiéis e não só prestam exatamente esta homenagem ao padre, ao arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camoenho. Boa noite. Boa noite, Lia Mendes, em direto da cidade do Lubango. Um assunto que vamos continuar a seguir. A Igreja Católica celebrou hoje uma missa de corpo presente em memória a Dom Zacarias Camoenho. Durante a cerimónia foi enaltecida a trajetória do servo de Deus que dedicou a sua vida de forma abnegada ao serviço da Igreja e do Altíssimo. O momento culminou com a oração final de despedida, na qual os fiéis confiaram o arcebispo emérito do Lubango a misericórdia divina. O roxo foi predominante, simbolizando a penitência e o luto. O caixão coberto com símbolos episcopais e o incenso marcou presença como sinal de respeito pelo corpo durante a missa de corpo presente. A celebração litúrgica fúnebre realizada em memória de Dom Zacarias Camoenho, prestigiada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, e de outras figuras do clérigo e do Estado. Calou-se o homem, mas ficaram os feitos, lembrados por aqueles com quem ele conviveu. Dom Zacarias Camoenho deixa a igreja militante e se junta à igreja triunfante. E ele não só lidou com a igreja católica, ele lidou com todos. Ele deu-nos a mão. Praticamente eu fui uma aluna dele. Ele era aquele que perto e pronto estava para ajudar, para falar. Ele era aberto. E como vimos há bocado aqui, ele ainda esteve em pouco tempo conosco numa grande conferência nos 50 anos. Eu tenho tudo que ele falou, apontei. Agora vai ser para mim
um grande livro, um livro para lembrar daquele que foi Dom Zacarias Camoenho, para ensinar-me mais ainda. A igreja dobrou-se a grandeza do servo de Deus que dedicou grande parte da sua vida à condução do rebanho do Altíssimo. Do SICA vieram palavras de elevação à figura de Dom Zacarias Camoenho. A sua coragem moral tornou-se ponte entre as igrejas, o governo e a sociedade civil. Dom Zacarias Camoenho será lembrado pelo seu legado de patriota intrépido, construtor de pontes, defensor da paz e reconciliação dos angolanos. O seu mérito foi reconhecido não só em Angola, mas também pelo Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. Além da celebração eucarística, ecoaram as mensagens de condolências antes da oração final de despedida, onde a Igreja confia ao arcebispo emérito à misericórdia divina. Sua Excelência, Senhor Dom Zacarias Camoenho, deixa-nos o legado, deixa-nos a sua experiência, a de filho, a de homem de Deus, e não temos dúvidas de ter sido ele temente a Deus. Momentos acompanhados pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Dom Zacarias Camoenho parte para a eternidade aos 91 anos, vítima de doença. Foi o rosto e a voz de paz nos momentos marcantes do país e da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIAST. 49 anos depois de uma das páginas mais dolorosas da história de Angola, familiares de José Domingos Fortunato e Geraldo Capamba, duas das vítimas do 27 de maio de 77, começam finalmente a encontrar algum consolo. Após os funerais realizados no cemitério do Benfica, os familiares das duas vítimas daquele trágico acontecimento passam agora a ter um local onde poderão dirigir-se para prestar homenagem. Em cânticos e orações, as urnas contendo os restos mortais de José Domingos Fortunato e Geraldo Capamba chegaram ao cemitério do Benfica para o último adeus, depois de 49 anos. Era pessoa extremamente exigente, disciplinada e disciplinadora, até mesmo nas lides desportivas ou clubes do bairro onde participava, que o digam Joaquim Diniz, Lourenço Bento e mais novos na época, e que deles fizeram extremas referências elogiosas. A sua vida foi interrompida tragicamente durante o acontecimento relacionado com 27 de maio, um período doloroso da história de Angola que marcou profundamente muitas famílias angolanas. De acordo com a Associação 27 de Maio, o momento serve também para renovar apelos à preservação da memória histórica e à reconciliação nacional. É um momento em que a memória vence o esquecimento e que a verdade histórica se transforma num instrumento de reconciliação nacional. Durante décadas, milhares de famílias viveram com angústia de incerteza, privados do direito elementar de conhecer o destino dos seus entes queridos. Muitos partiram sem sepultura conhecida, sem despedida e sem homenagem que a sua condição humana exigia. As famílias cobrem os túmulos com flores e dizem que agora, em dias dos finados, o cemitério do Benfica será para os mais próximos recordarem José Domingos Fortunato e Geraldo Capamba. O Presidente da República conferiu posse hoje ao novo Vice-Governador do Zaire para os Serviços Técnicos e Infraestruturas. Trata-se de Adelino Domingos Cai, engenheiro eletrotécnico de 39 anos, que deixa as funções de Administrador Municipal Adjunto do Soio para assumir novos desafios. Aos 39 anos de idade, o engenheiro eletrotécnico Adelino Domingos Cai assume o cargo de vice-governador da província do Zaire para a área técnica e infraestruturas. Antes da nomeação,
desempenhou as funções de administrador municipal adjunto do SOIO para a área técnica, infraestruturas e serviços comunitários, cargo que exerceu durante 4 anos. Adelino Domingos Cai já está oficialmente em funções depois de ter sido empossado pelo Presidente da República, João Lourenço, na manhã desta quarta-feira, em cerimónia realizada no Salão Nobre do Palácio Presidencial, à Cidade Alta. Durante o ato, o chefe de Estado destacou a importância do seu contributo para o desenvolvimento da província do Zaire. Ao empossado no cargo de vice-governador para a área técnica da província do Zaire, eu só tenho a desejar muitos sucessos no desempenho das funções que passa a exercer a partir do dia de hoje, pedindo-lhe que na área que lhe cabe dê todo o apoio ao Sr. Governador para que a província do Zaire possa conhecer melhores dias. Com a experiência na gestão de projetos técnicos e de serviços comunitários, o novo vice-governador tem agora a responsabilidade de apoiar a execução das políticas públicas ligadas a infraestruturas, energia, águas, saneamento e ordenamento do território, setores considerados fundamentais para o desenvolvimento económico e social da nortenha província do Zaire. E o embaixador da República da Coreia em Angola apresentou hoje ao Presidente da República cumprimentos de despedida após 4 anos de missão diplomática no país. O embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da Coreia em Angola, Kwang Jin-choi, veio esta quarta-feira ao Palácio Presidencial da Cidade Alta. Recebido em audiência, o encontro de cortesia serviu para apresentar cumprimentos de despedida ao Presidente da República, João Lourenço, após 4 anos de missão diplomática no país. Em declarações à imprensa, o diplomata fez um balanço positivo do mandato e destacou o fortalecimento das relações bilaterais nos domínios político, económico, cultural e da cooperação para o desenvolvimento entre as duas nações. A cooperação entre Coreia e Angola foi fortalecida nas áreas político, econômico e cultural. Por exemplo, a visita do presidente da República, Sua Excelência João Lourenço, à Coreia há 2 anos, a cimeira Coreia e África e a consultas bilaterais e multilaterais promoveram intercâmbio entre altos funcionários e empresários dos 2 países. Como resultado, o volume de comércios dos 2 países aumentou 5 vezes e a cooperação para o desenvolvimento existir-se nas áreas de segurança pública e saúde e educação e agricultura, etc. Além disso, o acordo de germinação entre a cidade de Busan e Luanda e a outras atividades civis, por exemplo, taekwondo e K-pop, promover intercâmbio aos povos dos 2 países. A Coreia do Sul é atualmente uma das economias mais desenvolvidas e tecnologicamente avançadas do mundo. Em poucas décadas, o país passou de uma nação devastada pela guerra para uma potência industrial, tecnológica e cultural, ao se ter tornado numa referência internacional em inovação, educação e crescimento económico. Angola e o Vietnã manifestaram em Hanoi o interesse mútuo em aprofundar e diversificar as relações de cooperação nos mais variados domínios da vida política, diplomática, económica, comercial e técnico-científica. A posição foi expressa durante o encontro de cortesia
do Primeiro-Ministro da República Socialista, que o Primeiro-Ministro da República Socialista do Vietnã concedeu a Tet António, Ministro das Relações Exteriores de Angola, que se encontra em visita de trabalho àquele país asiático. Durante o encontro, as duas entidades passaram em revista o estado das relações bilaterais e destacaram a necessidade de se reforçar os mecanismos de cooperação existentes, com especial enfoque para as áreas do comércio, agricultura, indústria transformadora, pescas, telecomunicações, educação, saúde e formação de quadros. O primeiro-ministro vietnamita reiterou a disponibilidade do seu governo em continuar a trabalhar com Angola para identificar novas oportunidades de parcerias e de investimento, tendo salientado a experiência do Vietnã nos setores agrícola, industrial e tecnológico. E a proposta de lei que aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares continua em análise na especialidade nas comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional. A discussão do futuro Código do Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o IRPS, voltou a reunir deputados, técnicos do Executivo e especialistas da Administração Geral Tributária. Entre os principais temas em debate esteve a estrutura dos escalões de tributação e os seus efeitos sobre os rendimentos dos contribuintes. Quem ganha menos deve pagar menos impostos. Então, o que nós sentimos na tabela vigente, há ali alguma injustiça fiscal. E fiquei satisfeita ao ouvir a relatora que há uma alteração significativa neste sentido. Convinha, efetivamente, termos uma ideia, uma posição, se teria havido algum acordo quanto à especificação do percentual, não é? A explicação veio da deputada relatora. Se eu ganho, por exemplo, de 300 a 500 mil e o meu salário, estamos a falar de 301 mil, eu já estou a pagar 49.250. E depois aqui, presidente, se nós formos buscar a questão da tributação em sede dos salários da função pública, além do IRT, nós também temos que levar em conta a segurança social. Então, o que faz com que o salário do cidadão seja mais reduzido. Então, a minha proposta aqui era revermos a parcela fixa. O debate ganhou espaço com a palavra de ordem de que a isenção começa dos 180 até os 200, quer dizer, começa logo a partir do escalão número 3, ou seja, a tabela 3. Portanto, o nosso objetivo é claramente sempre beneficiar quem ganha menos. O Executivo defende a manutenção do modelo atual em vigor, argumentando que alterações significativas nos escalões podem comprometer a previsibilidade das receitas públicas e gerar percepções de injustiça fiscal. A diminuição dos escalões, se por um lado pode também mostrar para alguns contribuintes alguma injustiça por serem salários mais baixos a pagarem a parcela fixa definida também nos escalões que hoje existem, dar mais espaço para maiores rendimentos serem taxados a uma taxa mais baixa. Este também pode ser visto como, digamos, uma oportunidade de haver maior rendimento disponível para parte dos contribuintes se houver menos escalões com uma progressividade menor. Como alternativa, Otoniel dos Santos sugere que o limite de isenção passe a estar registado ao salário mínimo nacional. E aí, sempre que o salário mínimo for ajustado, então automaticamente estaríamos a dizer que o nível mínimo de isenção também estaria ajustado. A Administração Geral Tributária destaca a importância da chamada parcela fixa no cálculo do imposto, mecanismo que evita que contribuintes com rendimentos ligeiramente superiores acabem por receber menos rendimento. Os legisladores pelo mundo que fazem, quando se trata da tributação do rendimento das pessoas singulares, é
garantir esta quebra da progressividade através de uma parcela fixa. E esta parcela fixa vai ser, na verdade, o limite da tributação até a parcela anterior. É assim que, por exemplo, de 150 a 500 nós temos 3 escalões e ao melhorarmos os escalões passaremos a ter apenas um. A presidente da 5ª Comissão chamou a reflexão dos deputados para uma análise profunda da proposta de lei. Vamos ter que continuar a refletir, mas eu penso que o compromisso aqui assumido, e como disse o deputado Kissadila, permanecido na lei, acho que chega a um meio termo nas nossas petições. Foi ainda defendida uma eventual redução do número de escalões, medida que poderá beneficiar cidadãos com múltiplas fontes de rendimento e simplificar a aplicação do futuro imposto. A proposta continua em apreciação, artigo por artigo, antes de seguir para a votação final na Assembleia Nacional. Toninha Helena e Lucrécia Augusto. E partimos para o primeiro intervalo deste telejornal. Quando regressarmos, um assunto que faz atualidade. 3 mulheres estão detidas e aguardam por julgamento por crimes que chocaram a sociedade pela crueldade das circunstâncias. É para ver ainda neste telejornal. Até já. E o telejornal está de regresso. O Serviço de Investigação Criminal no AMBO deteve em flagrante 3 cidadãs nacionais de 19, 20 e 36 anos por crime de homicídio qualificado de 3 crianças. 2 eram filhas e uma neta das implicadas com idades entre os 7 meses, 1 ano e 5 meses. E ainda 1 ano e 5 meses e 3 anos. De referir que os casos ocorreram no Bimbe, na aldeia de Caladi, na madrugada do dia 28 de maio deste ano, em que uma cidadã de 20 anos colocou a filha de 7 meses, ainda com vida, dentro de uma cacimba, onde a criança faleceu horas depois. A cidadã ainda simulou o desaparecimento da criança, alegando mais tarde que agiu por orientação do ex-marido que condicionou o reatamento da relação à morte da menor por não ser sua filha. O segundo caso ocorreu na madrugada do dia 31 de maio, no município do Ambo, no bairro Calomanda, quando uma cidadã de 19 anos colocou a filha de 1 ano e 5 meses num saco e atirou-a num riacho, causando-lhe a morte imediata. A implicada afirmou que a filha impedia as suas saídas noturnas. Já o terceiro caso ocorreu no dia 28 de maio, no município da Caala, no bairro Bloco 7, em que uma cidadã de 36 anos, sob efeito de álcool, bateu repetidas vezes a cabeça da neta de 3 anos contra uma parede sem motivo aparente. A menor sofreu fratura craniana e faleceu. As 3 detidas foram presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que aplicou-lhes a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Os processos crime seguem os trâmites legais para a responsabilização criminal. E um incêndio de médias proporções ocorrido nas últimas horas na cidade, ou melhor, no hospital de referência do município do Chitato, consumiu 1,5 toneladas de medicamentos que se encontravam no depósito da referida unidade hospitalar. Inesperadamente, quando o turno da tarde de mais um dia de trabalho parecia terminar na normalidade, surge um alvoroço numa das alas do hospital de referência do Chitato. Um incêndio deflagrou no depósito de medicamentos.
Primeiramente, os funcionários e a segurança do hospital tentam extinguir o incêndio. Os bombeiros, postos a par da ocorrência, fazem-se ao local e procuram apagar o fogo. A 1,5 toneladas de medicamentos era parte do estoque que fica agora reduzido. Nós tínhamos um suporte de alguns medicamentos do mês de abril. Quase todo o medicamento do mês de maio nós não aproveitamos. Para além do abastecimento matinal que o chefe do depósito tem feito, digamos assim, na farmácia interna, nós ainda assim contamos com o que resta aqui. Este resto todo aí, do abastecimento do mês quase todo aí de maio, não foi consumido. Então ronda aí mais ou menos quer dizer que 1,5 tonelada de medicamento que nós perdemos, para além de alguns meios também clínicos ou material clínico. As autoridades governamentais estiveram no local para constatar os danos provocados pelo sinistro. Há garantias de estoque por via da farmácia interna para até domingo. De qualquer das formas, já há uma articulação com o diretor provincial da saúde no sentido de reforçar esse estoque, enquanto trabalha-se no inventário de todos os medicamentos que estavam aqui nesse depósito, também implementar as obras de reabilitação deste depósito e, naturalmente, fazer-se a reposição dos fármacos. Os bombeiros ainda trabalham no apuramento das reais causas do sinistro, mas dados preliminares apontam para um possível curto-circuito num dos aparelhos de ar-condicionado instalados no depósito de medicamentos. O hospital trabalha para que, num curto espaço de tempo, possa ser feita a reposição do estoque de medicamentos. A ajuda de outras unidades hospitalares será fundamental, pelo menos para reforçar o material que já há na farmácia e poder-se então dar vazão não apenas aos doentes internados, mas também àqueles que vierem a procurar por essa unidade hospitalar até o final de semana. Com imagens de Miguel André, Florencio André, TPA, no Chitato. Angola tem atualmente cerca de 370 mil pessoas a viverem com o VIH. A prevalência nacional ronda 1,6%, mas há províncias onde a realidade é desafiante. A Lunda Sul continua a apresentar a taxa mais elevada do país, estimada em 4,9%. Nesta parcela do território nacional, mais de 2 mil pessoas encontram-se em tratamento. Por detrás de cada número existe uma história, uma família e um desafio diário. São estatísticas que continuam a preocupar as autoridades sanitárias e que ano após ano revelam uma realidade persistente. Na abertura do fórum, o governador da Lunda Sul, Gildo Matias, recordou que o combate à doença não é uma tarefa exclusiva do setor da saúde, mas uma responsabilidade coletiva que exige envolvimento permanente das famílias, das escolas, das igrejas e das comunidades. Em 2025, testamos 52.783 pessoas, um esforço hercúleo por parte dos nossos profissionais de saúde. E deste número, 2.855 testaram positivo. Temos atualmente na nossa província registrados 2.484 pessoas em situação de tratamento. Sabemos, entretanto, que 348 pessoas abandonaram este caminho e, com tristeza, choramos 71 vidas que se apagaram. O abandono do tratamento continua a ser uma das principais preocupações. Segundo os responsáveis do setor, crenças associadas a práticas proféticas e ao feiticismo têm contribuído para que alguns pacientes interrompam a medicação. Muitas vezes, depois de estarem em estado avançado da doença, é que voltam para o hospital e aí sem solução. As províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Cunene, Cuando, Cubango e Mochico figuram entre as que registram os indicadores mais elevados de infecção
pelo VIH. Estima-se que estejam a viver em Angola cerca de 370 mil pessoas com VIH. Deste número, 240 mil são mulheres. E destas mulheres, estima-se que 27 mil sejam mulheres grávidas. Aqui na Lunda Sul, das 27 mil mulheres, mais de 9 mil estima-se que estejam a viver aqui na Lunda Sul. Ou seja, cerca de 35% das mulheres estimadas estão aqui a viver na província da Lunda Sul. No campo da prevenção, o programa Nascer Livre para Brilhar continua a destacar-se como uma das maiores apostas, visando eliminar a transmissão do vírus da mãe para o filho e garantir melhores perspectivas para as novas gerações. Chegamos a 15% de transmissão, de 26% para 15%. Tivemos alguns constrangimentos, a Covid 2020 foi um dos maiores constrangimentos, mas quase que atingíamos a 100%. Outro assunto debatido é a transmissão dolosa do VIH, uma realidade muitas vezes escondida e subnotificada, já que muitas vítimas permanecem em silêncio por receio de denunciar os seus agressores. E numa luta longa marcada por avanços e recaídas, o conhecimento, a denúncia e a responsabilização dos infratores continuam a ser armas fundamentais para impedir que o VIH permaneça como um problema crônico para milhares de famílias angolanas. A OMS disse hoje que o mundo está face a um surto de ébola na República Democrática do Congo que está a criar ramificações em outros países, mas há também um volte-face, melhor dizendo, em relação a casos até agora diagnosticados. Fala-se num volte-face no surto de ébola em África. A OMS informou ontem que houve mais 320 casos confirmados da doença e dezenas de mortes na República Democrática do Congo. Mas há também uma enorme queda no número de casos suspeitos que, depois de uma investigação, foram descartados. O vírus Bundibugyo, que chegou ao vizinho Uganda, continua a ser a maior preocupação, uma vez que não há para já uma vacina aprovada para a doença. Apesar destes obstáculos, a RDC anunciou ontem a reabertura do aeroporto internacional, decisão que surgiu depois da visita do secretário-geral da OMS, que disse ter testemunhado sinais encorajadores do governo da RDC no combate à doença. As pessoas que tiverem as suas temperaturas controladas nas fronteiras poderão levar uma vida normal, sendo que as que aparentarem febre terão de ser impedidas de viajar. Enquanto isso, no Quênia, uma proposta de instalação de zonas de quarentena para ébola, apoiada pelos Estados Unidos, desencadeou uma onda de protestos que resultaram em 2 mortes. Moradores ficaram indignados com os planos de utilização de uma base dos Estados Unidos naquele país, que seria utilizada para receber cidadãos americanos expostos ao vírus ébola na RDC e no Uganda. A decisão foi já bloqueada por um tribunal caniano, mas o presidente William Ruto defendeu o plano. Disse que estas instalações estarão lá para defender os canianos e os nossos amigos, incluindo os americanos. As autoridades sanitárias locais disseram que este surto de ébola já é o terceiro mais letal da sua história. E uma retificação que se impõe. Tedros Adhanom Ghebreyesus é diretor-geral da Organização Mundial da Saúde e não secretário-geral, como dissemos, na matéria que acabamos de apresentar. Fica, portanto, na Europa este alerta do secretário-geral das Nações Unidas sobre o El Niño, que deve estar a vir aí com uma velocidade estonteante, e a questão que coloco é, por cá, como é que nós vamos estar nas próximas 24 horas em relação ao tempo? Boa noite, Ernesto, mais uma vez. Por cá,
Graças a Deus, vamos ter um tempo bem equilibrado. A previsão, desde o início da semana, que estamos a ver o sul com as temperaturas mais baixas, o norte com bastante neblina matinal e para as próximas 24 horas não vai fugir muito disso. Vamos olhar para o mapa? Vamos sim, ver um mapa fornecido todos os dias pelo INAMET. A umidade relativa do ar está mais forte no noroeste de Angola desde o início do cacimbo, com percentagens que vão de 70% a 100%. O restante do país, as percentagens mais baixas, de 50% a 70%. A primeira região, norte e parte do leste, a única alteração que vamos ter aqui é que Luanda sai da neblina matinal para céu parcialmente nublado, Dundo e Saurimo na mesma condição e as restantes cidades com neblina matinal para as próximas horas. Atenção para Catete e Dundo com 33 graus. Tem as temperaturas máximas mais altas do nosso país para as próximas horas. Aqui na segunda região, alteração em Kazombo, céu parcialmente nublado. As restantes cidades com previsão de neblina matinal. As temperaturas bem mais baixas aqui nesta região, com exceção de Benguela. Vamos olhar agora para o sul de Angola, onde temos uma pequena alteração. Lubango e Moçambique com previsão de neblina matinal, Menongo com céu parcialmente nublado, Ondiva e Mavinga com céu limpo. E o Lubango com 9 graus continua a ser a cidade mais fria do nosso país nesta estação do cacimbo. Vamos ver agora o tempo em Luanda. A temperatura no momento é de 24 graus, céu parcialmente nublado. É a previsão de Luanda para amanhã. As temperaturas amanhã: 28 graus, sexta-feira 27 e no sábado desce para os 26 graus. Dalila, apesar de estarmos em tempo de cacimbo, por Luanda o tempo mantém-se com temperaturas que por volta das 13, 14 horas atingem efetivamente estes 28 graus com sensação térmica de 29, 30. Dalila, boa noite. Até amanhã. Obrigado e até amanhã. E partimos para mais um intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre futebol, vamos falar nomeadamente sobre a data FIFA e também sobre a seleção da República Democrática do Congo, que está com algumas dificuldades por causa do vírus ébola de fazer a sua preparação no continente europeu. É para mais daqui a pouco, quando regressarmos do intervalo. Até já. De regresso agora para dizer que Carla Cativa foi ontem confirmada primeira secretária do MPLA na província do Cuando, com 100% dos votos durante a primeira conferência extraordinária do partido e substitui Lúcio Amaral. Olha o Cuando, olha o MPLA. Auditório cheio, mais de 300 delegados vindos dos 9 municípios que compõem a província. A presidir a primeira conferência extraordinária do MPLA esteve o coordenador do grupo de acompanhamento do Birro Político para o Cuando, Aleixo Nhanga. Ao assumir as funções de primeira secretária provincial do MPLA no Cuando, a camarada Carla Cativa tem a missão de manter o MPLA uno e indivisível ao nível da província. Reforçar a união e a coesão entre os militantes, quadros e dirigentes do MPLA nesta circunscrição territorial. Apresentados, discutidos e aprovados todos os documentos regentes da organização, seguiu-se o momento da votação e confirmação de Carla Domingas Cativa ao cargo de primeira secretária provincial do MPLA no Cuando, em substituição de Lúcio Gonçalves Amaral, que durante mais de um ano conduziu os destinos do partido nesta região. Foi eleita a camarada Carla Maria Domingas Cativa, com 100% dos votos, ao cargo de primeira secretária provincial do MPLA do Cuando. Terminamos uma missão e começamos um outro desafio. E fica o caminho aberto
e o trilho traçado para que possam continuar com o percurso e o trabalho político nas terras de Moena Chiengo III, Bingo Bingo, Evalina Mutango III e Golden Caputungo VIII. Devemos caminhar juntos, porque só juntos é possível. Por isso agradecemos por todos os feitos que o camarada Lúcio do Amaral fez para o engrandecimento da nossa província. Hoje não vamos começar do zero. Temos marcas, temos pegadas, e são essas pegadas que nós devemos seguir. Temos vários desafios, camaradas. A caminhada ainda é longa. E com certeza que trabalharemos para fortalecer as estruturas do nosso partido. Renovamos o nosso compromisso com valores que sempre orientaram o MPLA. A unidade, o patriotismo, a solidariedade, a justiça social, o diálogo, o desenvolvimento, o saber ouvir, o saber sentar para aprender. A ocasião serviu ainda para a entrega de brindes e o reiterado apoio da JMPLA e da OMA à dinamização e ao crescimento do MPLA na província. E numa altura em que o mercado nacional dá sinais de transformação e crescente procura por marcas capazes de oferecer tecnologia, qualidade e soluções de mobilidade adaptadas às exigências do consumidor moderno, o mercado automóvel acaba de ganhar uma nova coqueluche, dizem os representantes da empresa GAG Motors Angola. Os carros chineses estão entre as alternativas para os consumidores angolanos, superando as marcas que antes dominavam o mercado automóvel. As marcas chinesas transmitem uma sensação maior de tecnologia, desempenho equivalente e uma melhor relação custo-benefício. Fruto da parceria entre a TDA e a GAC Motor Angola, o mercado nacional automóvel ganha novo impulso com a entrada destes 4 modelos. Hoje apresentamos aqui 4 modelos novos, o GS3, o GS4, o GS8 e o S7. Portanto, o GS3 é o nosso SUV de entrada de gama, é um modelo dinâmico, pequenino, um SUV compacto. O GS4, que é um SUV médio, um SUV familiar também, não só profissional, e o GS8, que é um SUV grande, com 7 lugares, com bastante espaço. O nosso modelo S7, que é o modelo híbrido plug-in, consegue ter 150 km de autonomia elétrica e depois até 1000 km de autonomia conjunta. É uma grande alegria. Todos esses investimentos geram mais desenvolvimento, geram mais postos de empregos para a nossa juventude, que muito está ávida de novos postos de empregos. Para nós, estamos aqui nesse momento no município da Samba, onde está a decorrer este evento. Viemos cá para ver se também podemos levar esse exemplo para os nossos municípios, para assim a nossa população, os nossos municípios também possam conhecer as inovações que existem no ramo de automóvel. Nós verificamos hoje aqui o lançamento de mais uma grande marca internacional em território angolano, o que para nós é bastante graciante, porque não deixa de ser um investimento estrangeiro em Angola, que acaba por gerar novos postos de emprego e também diversificação daquilo que é a oferta nacional. Os responsáveis asseguraram que o objetivo passa por construir uma marca sólida, sustentável e preparada para acompanhar o crescimento do mercado angolano nos próximos anos. O S7 foi hoje lançado aqui pela primeira vez fora do mercado chinês. Portanto, é a primeira vez que este modelo é lançado e foi escolhido Angola para lançar este modelo. Portanto, acreditamos muito que é um modelo de sucesso para o futuro. Esta tecnologia híbrida plug-in vai ser a transição para a geração elétrica da mobilidade em Angola. Com a chegada oficial da GAC Motor, o setor automóvel angolano entra numa nova fase de competitividade e inovação.
O evento terminou num ambiente de celebração e entretenimento marcado pela do músico Yuri da Cunha. Os Palancas Negras defrontam na sexta-feira a Mauritânia após o cancelamento do amistoso inicialmente previsto com o Botsuana. Em comunicado, a Federação Angolana de Futebol esclarece ao público em geral que o jogo entre Angola e Botsuana, inicialmente agendado para o dia 5 de junho, no âmbito da data FIFA, foi cancelado. A decisão resulta de constrangimentos logísticos do Botsuana que impossibilitam a deslocação e a participação da respectiva seleção no referido encontro. Para substituir a congênere do Botsuana, a Federação Angolana de Futebol trabalhou de forma acelerada e já encontrou outro adversário à altura. Os Palancas Negras vão agora defrontar a similar da Mauritânia, às 20 horas desta sexta-feira, 5 de junho, no mesmo local. A seleção nacional, orientada pelo senegalês Aliou Cissé, tenciona preparar melhor os próximos compromissos a doer dos Palancas Negras para as eliminatórias ao CAN 2027, organizado em 3 países: Quênia, Tanzânia e Uganda. Na corrida ao apuramento para a fase final da prova, Angola integra o Grupo B com as seleções do Egito, Malawi e Sudão do Sul. Para além dos jogos de qualificação ao Mundial 2030, outra competição que está na agenda das prioridades da FAF, com palco em Portugal, Espanha e Marrocos. Recordo que, para além do desafio agora com a Mauritânia, esta sexta-feira, os Palancas Negras jogam igualmente na terça-feira diante da República Centro-Africana, desafios enquadrados na segunda data FIFA do ano. A 8 dias do início do Mundial de Futebol, a seleção da República Democrática do Congo intensifica a preparação. Os Leopardos treinaram ontem em Liège, na Bélgica, onde fazem os últimos ajustes antes do torneio. Mesmo diante das restrições sanitárias relacionadas com o surto de ébola registado no leste da República Democrática do Congo, o ambiente no centro de treinos é de concentração total. Segundo o técnico Sébastien Desabré, os jogadores permanecem focados e comprometidos com os objetivos da equipa. Por enquanto está tudo a funcionar corretamente. Os jogadores estão a trabalhar bem e muito focados nas suas tarefas. O treinador explicou que os protocolos médicos exigidos pela FIFA estão a ser rigorosamente cumpridos e garantiu que as medidas preventivas não interferem na rotina da delegação. Apesar de estar num grupo considerado difícil, Desabré demonstra confiança. A República Democrática do Congo vai defrontar Portugal, Uzbequistão e Colômbia. A Copa do Mundo 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição da história com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e de países representados no maior evento do futebol mundial. E mais de 120 estudantes da Universidade Técnica de Angola participam numa excursão científica nas províncias do Ambo e do Bié. Eram sensivelmente 21 horas quando a caravana começou a chegar. É de fronte a TPA que se concentraram para descansarem da viagem e alimentar o organismo. Tem alguns transtornos, como paragem de alguns carros, mas está a ser muito proveitoso. Estudantes dos cursos de Engenharia do Ambiente, Geologia e Engenharia de Minas mostram-se expectantes. Bem disposta para darmos o nosso melhor naquilo que vai ser a nossa atividade, a nossa estadia cá na província. Os visitantes também foram recebidos pelo tempo frio e seco que já se faz sentir na província.
De facto, não estou acostumada, né? Um clima totalmente diferente da capital, Luanda, mas dá para se adaptar, é um clima adaptável. A caravana está composta não apenas por estudantes e docentes da Universidade Técnica de Angola. Tem como objetivo apoiar processos de reabilitação de nascentes e rios, não é? Ao nível de recursos hídricos aqui na parte sul do nosso país. Nesta primeira fase nós vamos trabalhar com as províncias do Bié e do Ambo. No Bié nós pretendemos chegar até a nascente do Rio Kwanza, portanto na localidade do Mumbwe. Queremos também verificar, fazer um diagnóstico ao nível do Rio Cutato, também no Bié. Queremos ir até a nascente do Andulo. E também vamos chegar até Camacupa. Portanto, aqui, ao nível do Ambo, queremos ir até o Alto Ama e visitar também a nascente do Rio Cubango, aqui no Escala Xoloana. Os estudantes também vão fazer levantamento socioeconómico ambiental junto das comunidades. Temos também um estudo sobre os recursos minerais em parceria com o governo provincial do Bié. A caravana parte agora para o Bié e depois volta ao Ambo para a sequência das investigações e que tem a duração de 10 dias. Telejornal, a notícia em primeiro lugar, daqui a pouco no TPA Notícias. E a propósito da convocatória da Seleção Nacional de Basquetebol, o assunto que se segue é precisamente o basquetebol e o convidado de hoje, já cá está nos nossos estúdios, José Muniz Silva, presidente da Federação Angolana de Basquetebol. Aí está nas imagens. Ele é, de resto, um dos convidados que vai estar hoje aqui para falar sobre basquetebol. Assim, em especial, desejo boa noite. Até amanhã.